Chegou o momento que muita gente pedia. Quer aprender a afiar uma faca decentemente, de uma maneira fácil e segura? Então vem aprender comigo. Somente duas pedras para afiar. Eu não vou fazer uma afiação profissional, que nem eu faço nas minhas facas, porque muita gente não tem pedra para poder fazer esse tipo de afiação. Vou usar uma pedra 100 e uma pedra 400, que é uma pedra dupla face comum que a gente tem no mercado. Eu vou usar pedras da Relíquia, que aqui no Brasil é a melhor pedra de afiar que temos, cara. É fenomenal. Então vou usar somente essas duas pedras para mostrar que a gente consegue, de uma maneira fácil e simples, chegar numa afiação profissional muito boa. Bom, eu vou usar aqui uma faca de aço carbono, que é o uso da minha cozinha, ela está sem fio. Uma das coisas importantes é saber onde é que está cego. É muito simples saber, é a gente olhar para o fio e ver onde tem brilho, ó. Se tem brilho no fio, olha aqui, ó. Se o fio está brilhante, quer dizer que ele está quadrado. Ele está quadrado o fio. Então a gente vai usar as pedras para a gente chegar nesse fio. Como é que a gente faz? A gente primeiro vai fazer o desbaste lateral com uma pedra mais grossa. Eu vou usar uma pedra 100 para fazer esse desbaste. Depois que a gente chegar com o desbaste e encontrar o fio de novo, a gente vai perceber que vai ser uma limalha de um lado. Depois que eu virar a mão, vai ser uma limalha do outro. Aí é o ponto que a gente chegou no ápice do fio. E vamos fazer a troca de pedras e fazer a lipedação final. As minhas pedras estão em água por uns 15 minutinhos já, porque facilita muito a lubrificação da fiação. Ó, pano molhado, que assim a pedra não vai escorregar. Agora eu vou botar uma pedra 100. Ó, ficou firme. Vou mostrar que a minha faca está completamente cega, ó. Ó, vou furar. Ó. Uma mão, 2 dedos e vamos encostar na lâmina. Qual é a angulação? Muita gente, qual é a angulação? Para facas de cozinha muito simples. Eu uso a espessura de um dedo embaixo. Ó. Coloco meu dedo embaixo, é essa a minha angulação. Então eu vou afiar neste ângulo, sempre mantendo o ângulo. Como é que eu afio? A gente pode afiar empurrando? Pode, tem problema. Mas eu gosto de afiar empurrando e trazendo, empurrando e trazendo, empurrando e trazendo, até chegar na pontinha, pô, vira de mão e faço assim do outro lado. Detalhe, a gente empurra como fosse empurrasse com 2 kg de pressão. 2 kg, puxa, 2 kg, puxa, 2 kg, puxa, 2 kg, puxa e ó. Aí, ó a linha de desbaste, vamos ver, não passou para o outro lado ainda. Já diminuiu bastante o brilho do fio. Agora eu vou para o outro lado, vou molhar um pouco a pedra. Vou para o outro lado, ó. 2 dedos e vou empurrar e trazer, ó. O meio, e assim vai. Aqui na ponta não precisa desenhar. O teu próprio movimento do braço, ó, vai puxar para a ponta, ó. E mentalmente tu conta quantos passados passa de cada lado. A 10 de um lado, 10 do outro. Não faz mental. Ó, já temos limalha, vou mostrar a limalha. Detalhe, eu consigo fazer de um lado ou de outro. Se tu tem dificuldade de fazer pro lado esquerdo, e tu faz aqui, ó, puxando, ó. Mas faz anos que eu trabalho com isso, eu tenho uma certa habilidade. Agora que eu estou sentindo o fio virar, eu vou mostrar para vocês o fio virado. De uma vez, o outro lado também. Para a gente já ir alinhando o fio. E essa pedra aqui na pedra 100 está pronta. Agora eu vou refinar o fio. Eu vou só ter uma 400 porque é a maior quantidade de pedra que tem nos lares
é até a 400. As pedras dupla face, 120, 360, 100, 400, tá ótimo já para uso doméstico. Aqui é uma pedra 400, também da Relíquia. Água. Mesma coisa, simples, ó. Empurra com 2 dedos, com 2 kg e puxa. Esse pode ter uma amplitude um pouco maior para nivelar o fio. Aí, essa faca já está afiada. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar já o processo de retirar essa limalha aqui um pouco do fio. Vou dar uma passadinha um pouco mais inclinada, só uma vez de cada lado. Isso aqui vai dar uma alinhada melhor no microfio, vai deixar um fio um pouco mais duradouro. Aí. Agora eu vou fazer o assentamento de fio. Espera um pouquinho que eu tenho um segredo que eu vou contar logo mais. Para como manter a sua faca mais tempo afiada. Tem segredos. Segura aí. Ó. Ela está afiada, mas o microfio está totalmente desalinhado. Como é que eu vou alinhar? Ela está afiada na pedra 400, então o microfio lá ele está assim, ó. Tá no aço, mas tá uma rebarbinha para cada lado. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar um instrumento para realinhar o fio, deixar ele todo centrado e assim ele vai ao ápice do corte. Como é que a gente pode fazer? Eu vou usar um estrope de couro, que é um lado carnal e o outro lado a flor do couro, é liso, sem massa de polimento, sem nada. Somente o couro mesmo. Tu pode usar o que mais? Pode usar chaira. Muita gente tem em casa, normalmente tem em casa, é chaira. Ou pode usar uma madeira macia também, calça jeans, um cinto de couro velho. Pega o cinto de couro, tira a costura, prende ele bem firme e passa. Greg, alcança o cinto que eu tenho lá. Eu tenho um cinto para mostrar aqui, ó. Cinto bem velho, pode prender em algum lugar, ó. Prende aqui e ó. Isso aqui está alinhando o fio de novo, com um cinto velho. Lembra os barbeiros antigos quando iam afiar a navalha no couro? Portanto, ele não estava afiando, ele estava assentando o fio no couro. Bora lá, vamos começar. Para mim, assentar o fio é o mesmo movimento de afiar, só que nesse aqui eu só vou empurrar, levantar, voltar com a mão livre e empurrar novamente. Eu não vou trazer, vai cortar o couro, né? Ó. Ponta, garrão. Ponta, garrão. Ponta, garrão. Ponta, calcanhar, para quem não conhece o garrão. Ponta, calcanhar. Consegui, gente, consegui. Molhei meu couro. Um dos maiores problemas de afiações de faca de cozinha, o erro está onde? Está na geometria de fio. O que é geometria de fio? É a quantidade de aço atrás do fio. É isso aqui que vai dizer se tua faca é de cozinha, de campo, utilitária, de caça, é o que está atrás do fio, não é nem o dorso. É o que está ligeiramente atrás do fio. Se tu tem uma geometria de fio grossa, aqui, a faca pode ser fininha, mas se ela tiver grossa aqui atrás, vai ficar ruim de afiar. Vai ficar uma linha de desbaste bem alta para tu conseguir chegar no fio. É isso que acontece aquelas facas que tu afia, usa uma, duas, três vezes, ela tá certa de novo. Porque a geometria de fio está errada. Agora o segredo que ninguém conta para te manter um fio é o seguinte, o segredo é: eu vou usar essa faca no churrasco. Agora, ela está afiada, está pronta, eu vou usar no churrasco. Ela vai cortar muito bem meu churrasco, eu vou terminar o churrasco e vai estar ótimo. Só que lembra do microfio que eu falei? Ele está assim agora, esse meu microfio. Na hora que eu fizer o primeiro uso no corte de carne, ele vai fazer assim, ó. Levemente ele vai dar uma dobradinha no fio. Eu vou cortar um segundo churrasco, ele vai continuar cortando porque está muito fino ainda. Daí eu vou usar um terceiro, ele vai fazer assim. Num quarto, num quinto, num sexto churrasco, olha como é que já está meu fio. Já arredondou. Aquela limalha da ponta que a gente alinhou, ele quebrou. Saiu, está redondo. Daí nós vamos ter que voltar para a pedra para refazer o fio. E como é que é o certo? É fazer a manutenção do fio a cada uso. Usou, cortou teu churrasco, outro estava trabalhando numa cozinha, numa açougue, trabalhou 40, 50 minutos, para um pouquinho, pega a sua chaira, ou terminou teu churrasco, ó. Pode usar, tem uma chave de fenda, não tem problema, se ela sendo lisa, dá para usar. E guarda, ou pega um corinho,
aqui, aqui. Tá realinhado o fio, que tu vai fazer o seguinte, ó, ele tá assim, tu usou, ele ficou assim, tu realinhou, ele volta. Então tu vai ter faca afiada por muito mais tempo. Eu tenho relatos de clientes meus que tem faca minha há mais de ano que não vai em pedra, só fazendo a manutenção do fio, ondulando, ondulando, alinhando, desalinhando, alinhando, mais de ano sem precisar ir em pedra. Outro detalhe importante, vamos falar sobre tábuas de carne. Tábua de vidro, tábua de inox, taca no lixo. É lixo. Não serve para nada. Não serve para nada. Ah, pega bactéria. Seguinte, é tábua de madeira ou plástico macio. Preferência madeira. Madeira é muito melhor que plástico. O vidro é mais duro que aço. Cerâmica é mais duro que aço. Então, se tu usar uma tábua de vidro para cortar, tu tá tirando o teu fio na hora. É um uso. Pode ser a faca mais dura que tu tiver. É um uso, tu seca a tua faca. Usa de madeira, depois é só sanitizar com um pouquinho de água sanitária, tá limpa. Ou água fervente ou água sanitária, tá limpinha, fica perfeito. Tábua é madeira ou plástico. Prefiro madeira, porque eu acho melhor que a gente não ingere microplásticos. Madeira é tranquilo. Ó, já te perguntou por que faca de cozinha tem dente? Funcionalidade desse dente. Uma para cortar alimentos fibrosos, casca de pão, carne assada. Os dentes vão ajudar a rasgar. Mas a finalidade maior é separar os dentes da cerâmica. O afiado é aqui, ó. É entre os dentes é o afiado. Então, os dentinhos servem para separar a cerâmica, o vidro, do fio de corte real. Por isso que faca de cozinha, a faca de mesa, a gente usa faca com serrilha, não faca lisa. Se a gente usar essa aqui na mesma hora, vai cegar. Agora, Então, portanto, para tu fazer uma boa fiação, não precisa nada além de uma pedra 100, uma pedra 400, uma chaira ou um stropo em couro, que vai funcionar muito bem.